Bom dia, queridos alunos da segunda série A do ensino médio. A proposta desse vídeo é poder explicar para vocês a nossa próxima atividade, tá? Então vamos lá. Vocês terão uma crônica e depois um poema de Castro Alves para poder ler e fazer um estudo comparativo entre esses dois textos. Esse estudo comparativo será nos seguintes quesitos: forma, linguagem e função. Forma é o formato do texto mesmo. Em que formato está? Em que gênero textual está escrito cada um desses textos? A linguagem, especificamente aqui, eu quero que vocês saibam identificar qual texto está na linguagem denotativa, que é a linguagem que utiliza as palavras no seu sentido real, denotativo, de dicionário, e qual é o texto que está com sentido conotativo, que é também conhecido como sentido figurado e também como sentido metafórico, ou seja, um sentido não real, tá? Aquele que não é, com o sentido do dicionário, aquele sentido reto, real, ok? E aí vocês lembram também, podem associar a ideia de metáfora, por isso que é a linguagem metafórica, então, num sentido diferente do real. E a função? Qual é a função do primeiro texto? O texto foi escrito para quê? Com que finalidade? E o segundo texto também, o Adeus de Teresa, foi escrito com que finalidade? Ok? Então coloquem para mim qual é a função que cada um desses textos tem. Como aqui eu não tenho condições de responder em cima do quadro, em cada um dos espaços, vocês vão elaborar aqui a resposta em linhas correntes, tá? Vocês vão colocar uma coisa inútil, 2 pontos, e vocês vão colocar o que vocês analisaram aqui desse texto, quanto à forma, linguagem e função. Depois, vocês podem colocar mais linhas aqui, vocês podem perceber que aceitam, nesse espaço aceita mais linhas. Aí você vai analisar o segundo texto, o Adeus de Teresa, também nesses 3 aspectos, quanto à forma, linguagem e função. Depois, qual dos 2 textos é poético? Não adianta só me responder que é o texto uma coisa inútil ou o Adeus de Teresa, se eu pedir aqui na sequência que justifique sua resposta. Por que você entende que o tal texto que você escolheu é poético? Então, coloque para mim o que te levou a escolher o texto. Quais são as características de um texto poético que está presente nesse texto que você escolheu? Qual é a diferença entre poesia e crônica? Então, vocês têm uma crônica e uma poesia. Mostra para mim quais são as características dessa crônica e dessa poesia. Cada um dos gêneros tem as suas características específicas. Então, coloque aqui de cada um aqui para que eu possa entender que vocês conhecem as características de cada um desses gêneros. Vocês perceberam que, diferente das outras atividades, eu tenho uma barra de progresso aqui que está incompleta, tá? Isso quer dizer, olha, vocês preencheram uma página de 3, então estão faltando mais 2 páginas. Aí vocês vão para a próxima. Na próxima parte da atividade está escrito assim: recursos estilísticos do poema. Então é esse o objetivo agora. Vocês têm aqui uma breve biografia de Castro Alves para vocês conhecerem um pouquinho desse poeta, e aqui retoma aquela poesia do Adeus de Teresa. Vocês vão voltar lá na primeira página, contar as estrofes, os versos para responder. O poema apresenta rimas. Destaque algumas rimas aqui. Quais são as palavras que rimam? Coloque os pares de rimas para mim. E qual é o efeito que as rimas provocam no ritmo do poema? Um poema sem rima, como é que eu leio? Que tipo que tipo de ritmo eu tenho? E com rima, muda a forma como eu leio? Então coloquem isso para mim aqui. A pontuação. Quanto à pontuação, eu estou me referindo aqui aos sinais de reticências, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, que são os pontos que nós temos aí no poema. Agora, alguns específicos quanto a reticências e a exclamação, por exemplo, qual é o efeito de sentido que a escolha dessa pontuação cria no poema?
Para que serve usar ponto de exclamação? Para que serve usar reticências? Tá? Se for necessário, faça uma pesquisa sobre o uso dessas pontuações. Vocês vão perceber, por exemplo, que tanto exclamação quanto reticências eu tenho vários efeitos. Então, vocês podem perceber qual desses efeitos aparecem no texto. Tá? Aqui pede, na questão 2, falando da mulher idealizada, aquela mulher toda perfeita que nós tínhamos lá em alguns poemas, e de um amor platônico. O que é amor platônico? Amor platônico vem de Platão, tá? Que é um amor que é só das ideias, ou seja, um amor que só eu sinto, mas não concretizo, eu não chego em vias de fato a namorar a pessoa. Aliás, muitas vezes a pessoa amada nem sabe que alguém nutre um amor por ela. É vivido unilateralmente só. Tá? Agora, aqui fala que o de Castro Alves fala de um amor real. Então, escolha um verso em que aparece essa mulher retratada de forma real e explique como é essa mulher, de acordo com o verso que você retirou, ok? Na sequência, aqui fala de um verso que foi retirado. Fala que desse verso eu posso fazer uma imagem de uma cena. Que imagem que eu posso ter desse verso? Que tipo de cena eu posso ter criado aqui na minha cabeça? Que imagem vem à minha cabeça quando eu leia esse verso? Então, explique para mim. Depois, vocês têm aqui uma questão. Vocês já viram que alguns aqui já tem pontinho. E aqui também eu estou assinalando aleatoriamente uma alternativa, porque senão eu não passo para a próxima página. Tá? Então, eu deixei marcado aqui aleatório. Então, aqui fala em qual alternativa aparece a metonímia. É uma figura de linguagem. E nós tivemos uma atividade só de metonímia, tá? Se for necessário fazer uma pesquisa sobre metonímia, faça, mas nós já tivemos uma atividade só de metonímia. Então, aqui vocês têm condições de chegar na alternativa correta, tá? Na questão 6, fala que no poema, Castro Alves usou 3 vezes esse murmurou-me a Deus. Em cada uma das vezes, esse adeus foi falado em uma situação. Coloque aqui uma explicação para mim em cada uma das situações em que esse adeus foi colocado. Qual é o sentimento vivido por essa pessoa quando se diz adeus? Aqui vocês perceberam que também não tem como preencher o quadro é só uma mera ilustração para que vocês tenham uma ideia já para formular, talvez no caderno, também pode ser, e respondendo aqui, olha, aqui também cabem mais linhas nesse espaço, e vocês podem explicar, número 1, coloque a numeração 1 e explique para mim em que momento esse adeus foi colocado, qual é o sentimento dela nesse momento em que ela disse adeus, em cada um dos 3 momentos. Então, vocês coloquem o número e explique para mim cada um dos adeus. E na última questão dessa parte, vai falar que a última vez em que a palavra adeus aparece, há um peso maior. Por quê que existe esse peso maior desse adeus? Explique para mim. E aí, vocês perceberam que já preencheu mais um pedacinho da barra de progresso e vamos para a última página. Agora, na última página, nós estamos falando aqui um pouquinho da origem do samba. E vocês vão perceber que já tem aqui um vídeo com uma música que vai ser usada aqui embaixo, de Noel Rosa. Felicidade. Vou deixar tocar um pouquinho para vocês ouvirem. Minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Prestando atenção, falando da origem do samba. E essa origem do samba, nós temos aqui de um período de 1932 que foi gravado. Tudo bem? Então, é por isso que talvez vocês não conheçam muito o tal do Noel Rosa. Porém, tem alguns cantores como o Toquinho e um grupo chamado Demônios da Garoa que gravaram essa música também, ok? Que
é na versão mais recente. Tudo bem? Continuando então, tá? Agora pede para que vocês façam uma análise comparativa entre a canção de Noel Rosa, olha só, agora é canção e poema. Então vocês vão fazer uma comparação entre as duas coisas. Então, observe se apresentam semelhanças ou diferenças em relação à forma. Então vocês têm o texto da música e o poema. Quanto à forma, o formato mesmo do texto é semelhante ou é diferente? Então vocês vão mostrando aí para mim. Se é semelhante, coloque por quê. Explique para mim na frente semelhante o que vocês acharam de semelhança quanto à forma, ou o que vocês acharam de diferença entre as formas. Vocês expliquem direitinho para mim. Não é só colocar a palavra semelhança ou diferença. Expliquem, tá? Não tenho receio de explicar para mim, tá? A pontuação também só é válido se vocês conseguirem colocar direitinho para mim a explicação também, tá? Quanto ao tema, o tema dos dois textos, tanto do poema quanto da canção, fala sobre a mesma coisa? É semelhante ou é diferente? Mostrem para mim. E explique também. Quanto ao desfecho da situação romântica, o fim da história do poema e o fim da história da canção. Como é que foi esse desfecho? São semelhantes ou são diferentes? Explique também por que há semelhança ou por que há diferença, ok? Aqui foram destacados alguns versos. Agora vocês coloquem para mim assim: a imagem da cicatriz representa qual ideia no poema? Que tipo de ideia essa cicatriz pode colocar para nós aqui? O que é a cicatriz de uma forma literal e o que é uma cicatriz aqui que foi colocado no poema? É no sentido literal, denotativo, ou se está no sentido conotativo? Explique também, se vocês escolherem uma ou outra, explique por quê. Depois, que elemento do poema morreu? Essa morte é literal? Que elemento deste poema aqui, desse trecho? Porque agora nós estamos só falando desse trecho. A C, porque aqui fala aqui, ó, vi morrer. Termina o último verso assim. Então, qual o elemento que morreu? Tá? Qual é o efeito de sentido criado pelo uso da figura da linguagem figurada nessa estrofe? Agora está falando que tem uma linguagem figurada. Qual é o efeito de sentido quando usa-se essa linguagem figurada aqui? Explique para mim, tá? O que ele quis dizer com esses versos? Tenta interpretar para mim. E depois, por fim, fala que, apesar do título da canção ser Felicidade, não é esse o principal tema, tá? No verso, o meu destino foi traçado nas cartas de baralho. Vemos o final trágico da música. Escreva um breve texto argumentativo. É aquele em que você coloca opiniões, você disserta sobre um ponto de vista, tá? Mostrando como os dois textos retratam o destino trágico. Quais são os dois textos? O texto de Felicidade, de Noel Rosa, e o texto de Castro Alves, O Adeus de Teresa. Então, vocês vão argumentar, vocês vão colocar o ponto de vista desses dois textos aqui, vocês vão explicar para mim, tá, com argumentos convincentes em relação a esse destino trágico aqui. Ok? Então, para finalizar, depois vocês viram que a barra de rolagem chegou ao fim, terminando de responder, enviar para a professora. Ok? Bons estudos! Até mais!